Mais estranho que a ficção. Mafiosos italianos superam qualquer maldade que a ficção já criou. E se no mundo real os vilões forem ainda piores do que na ficção? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Jason O'Donnell, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Alexander Bard. Em uma história de fazer inveja a qualquer escritor ou roteirista de cinema, o mafioso chefe da cidade de Bibbiano, lá na Pizzalândia ou Itália para os mais chegados ao estatismo, criou um esquema tão macabro que faria Stephen King lamentar em não ter pensado nisso antes para escrever um de seus romances. Os cães de pastoreio de lá, muitos chamam de polícia, revelou um esquema de lavagem cerebral em crianças. Não estamos falando naquele esquema de educação pública, gratuita e de qualidade. Esse tal conhecido esquema de lavagem cerebral estatal, que há várias décadas tem moldado a mente dos bezerros de diversos currais mundiais. Esse esquema, por incrível que possa parecer, é de um nível de sadismo e psicopatia inacreditáveis. De acordo com as investigações, o tal mafioso chefe municipal, junto com comparsas, que incluem médicos, parasitas públicos, os políticos, assistentes sociais, psicólogos e psicoterapeutas. E eles induziram memórias falsas em crianças com o objetivo de que fossem afastadas de suas famílias e vendidas a uma rede de adoção, ao custo de milhares de papeizinhos coloridos de socialistão do hemisfério norte, que muitos ainda chamam de Europa. Sim, você ouviu isso mesmo, a máfia estatal municipal, não contente em apenas roubar o gado sistematicamente, decidiu que também queria sequestrar os seus bezerrinhos e vendê-los para lucrar. A investigação, denominada Anjos e Demônios, provavelmente uma referência não muito feliz ao livro homônimo, começou em 2018, após a polícia receber várias denúncias de irregularidades que inicialmente se mostravam falsas, mas que, com investigações mais profundas, serviram para ajudar a desvendar o esquema. O caso é o seguinte: o esquema de, no mínimo 18 pessoas, incluindo o rei do gado local, Andrea Carletti, consistia em uma rede de cuidadores que falsificava relatórios e forjava desenhos infantis, inclusive adicionando conteúdos de natureza sexual. Esses cuidadores faziam as crianças descreverem as casas de seus pais de maneira falsa, a fim de inspirar os avaliadores a interpretar que eram de lares ruins, de abandono e de maus tratos, e até ensinavam peças com os tais assistentes sociais se vestindo de monstros para representar os pais e confundir ainda mais as crianças. Ok, o Estado, como detentor do monopólio da força física e jurídica, se dá o direito de dizer como você aí, caro senhor bovino gadoso, deve criar seus filhos. E se caso não siga as instruções dele, com grandes aspas, ele acusa os pais de que as crianças estariam sendo prejudicadas em um lar tão omisso, e então o Leviatã a sequestra e a joga num depósito de crianças regido e mal assombrado por funcionários públicos, que seria um lar super muito mais saudável, né? Do que a casa dos pais que não os matriculam no centro de doutrinação estatal, também conhecido como escola regulada pelo Ministério da Educação, por exemplo. No caso em questão, aparentemente a gangue atacava sequestrando os filhos de famílias mais pobres, exatamente daqueles de que o Estado tanto diz que procura proteger, etc. São sempre os mais vulneráveis, os mais fáceis de manipular e de prejudicar. Geralmente, por não terem conhecimento e recursos para se defender, essas pessoas tão sofridas costumam ser o alvo principal da máfia estatal com as suas maldades. As crianças nesses depósitos, sob o cuidado do papai Estado, além do óbvio trauma de serem separadas à força dos pais, ainda passavam por um pesadelo criminoso conduzido pelos que se denominavam cuidadores. Esses monstros, não dá para chamar eles de pessoas, chegavam até a esconder cartas e presentes que as famílias mandavam para os seus filhos durante o período nesses cárceres, a fim de anular qualquer afeto entre suas cobaias e suas famílias. O jornal italiano La Repubblica publicou um relato de uma garotinha que já não mais se lembrava do porquê de não poder ver seus pais, quando um psicólogo disse a ela: "Mas você não se lembra que você disse que não queria vê-los?" "Eu me lembro disso." "Eu não disse isso", respondeu a menina. Ele retrucou: "Sim, você disse que não queria vê-los porque estava com medo de que ele te machucasse, que ele poderia procurar vingança ou te levar embora. Você se lembra do medo que sentiu? Você se lembra agora?" Insistiu o psicólogo. Com provas forjadas e testemunhos implantados nas mentes infantis, a lei estatal consegue, então, de uma vez por todas, afastar os filhos dos pais. A partir daí, o terreno fica livre para qualquer plano maquiavélico que os donos do curral queiram ter. O capo de Pizzalândia, falando durante a cúpula do G20, lá em Pokémonlândia, também conhecida como Japão,
falou assim: essas acusações, se confirmadas, são assustadoras e chocantes. Pois é, seria engraçado se não fosse trágico ver as próprias máfias estatais se espantando com a influência deletéria que eles exercem sobre a vida do gado. Esse nível de sadismo e maldade realmente não é exclusividade dos contos de terror ou dos filmes. O Estado consegue ser um monstro pior do que qualquer imaginação criativa de gênios como Howard Phillips Lovecraft e Edgar Allan Poe poderia conceber. Por isso, caro ruminante, proteja-se dele a qualquer custo e proteja seus filhos, principalmente cultural e intelectualmente, contra a autopropaganda estatal. Como na prática é impossível vencer enfrentando ao Estado, nós só obedecemos para evitar punição. Por isso, jamais acredite e sempre ensine aos filhos que eles e a família toda não podem confiar sua segurança, principalmente dos mais vulneráveis, às garras venenosas e sádicas do Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!